Buenas noches a todos, chicos e chicas. Vamos apresentar. Do Comer. Certo. Sim. Vamos lá. Então, buenas noches, chicos e chicas. Estão me ouvindo e vendo, só para testarmos. Sim, perfeito. Então, empecemos então. Bem-vindos ao curso de espanhol, na parte do pré-curso que pré-canta na matéria, na disciplina de espanhol, né, no Enem 2020. Né? E vamos para a apresentação. Quem sou eu, né? Olá, eu me chamo Marcelo Rio, o Marcelo Gil em português. Sou o prof de espanhol de vocês, vou ficar com vocês esse período do cursinho à distância. Eu peço, assim, desculpa alguma falha, porque nós estamos aprendendo também a lidar com o ensino à distância, né? Eu vim correndo, larguei de 6 horas, vim correndo do trabalho, me preparei todinho aqui em casa para poder organizar para vocês. Bem, assim, a minha pessoa, eu sou estudante da Universidade Federal de Pernambuco, de Letras Espanhol. Eu também, né, cursei durante um ano, né, o mesmo curso, Letras Espanhol, na Universidade Rural de Pernambuco, porém, por achar melhor para mim, por ser mais próximo da minha residência, a Universidade Federal, então eu cambiei, mudei para a UFPE. Eu recomendo os dois cursos são muito bons, tanto Letras Espanhol da Federal como Letras Espanhol da Rural. Os dois são muito bons. Bem, a minha forma de ingresso na UFPE e na UFRPE foi por médio do Enem. Então, eu fiz o Enem, né? E na modalidade ampla, competência ampla, concorrência, e consegui, né, a vaga para o curso de Letras Espanhol. Né? Era o curso que eu desejava, era o curso que eu pretendia fazer, e consegui tanto a vaga na Rural e depois consegui também a vaga no outro ano, a Universidade Federal. Bem, assim, eu tenho também outras duas formações. É, é, Tenho outras duas formações. Um momento, por favor, viu?
Oi, eu peço desculpa, meu filho chegou aqui para tirar ele, para não atrapalhar a classe, tá? E, bem, como eu estava dizendo, eu tenho outras duas formações, administração de empresa e também formação em logística, né? Tenho um trabalho há mais de 20 anos com logística, né, nessa área, né, de administração, a logística de almoxarifados, mas gosto também de ensinar e também resolvi entrar nessa outra formação de letras de espanhol, também como aperfeiçoamento da minha pessoa e do meu crescimento. Vale? Então, vamos avançar em nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira classe de espanhol, no intuito de ajudá-los a alcançar esta vaga, né, alcançar a entrada no curso que vocês desejam, né, o curso que vocês desejam, né, que estão buscando, né, entrar na universidade. Então, nós vamos procurar ajudá-los, né, passar o conhecimento que temos, tá? Né, nesse pouco tempo que temos aí EAD. Eu peço desculpa que a gente está se adaptando, né, a essa parte de EAD, tá? Bem, então vamos avançar, tá? Então a primeira coisa que nós vamos tentar entender, né, por que, né, escolher o espanhol, né? Por que nós escolhemos o espanhol, né? E o primeiro sentido de escolher o espanhol é que muitas pessoas, muitos de nós creem que são línguas iguais, né? Assim, elas são o português e o espanhol, né? São parecidos, né? São línguas similares e talvez por isso, nesse sentido, as pessoas, né, escolhem o espanhol né, ao invés do inglês, tá? E realmente, né, se nós olharmos para o tronco, né, a árvore, né, genealógica das línguas indo-europeias, ou seja, das línguas que estão ali na formação do continente europeu, né, e asiático, né, essa formação das línguas, nós temos a árvore, né, genealógica das línguas e no ramo, né, o ramo românico, né, que é esse ramo aqui, que é onde está o português e o espanhol, originalmente. Ou seja, o românico, nós sabemos que também vocês vão estudar na parte de história, o Império Romano. Então, Roma, ela dominou por muitos anos, né, a parte da África, a parte da Ásia e, assim, todo o continente europeu. Então, aquela parte que fica bem na ponta, que era chamada da península ali, que é a peninsular, onde fica a Espanha, fica Portugal, fica a Itália, quer dizer, depois de Portugal, Espanha, né? Aquela península ali ficaram, né, o espanhol e português. Então tá no mesmo ramo. Por isso que nós né, achamos que é mais fácil escolher o português. Realmente, nós já saímos com uma vantagem na frente de quem está escolhendo inglês, porque estamos no mesmo ramo, que temos a mesma origem, que seria a origem do latim, né? O latim que era a língua usada no Império Romano, e esse latim veio derivar, né, todas essas outras línguas, que espanhol, francês, que estão no mesmo ramo. Por isso nós achamos parecidos, né, o português e o espanhol. Agora, temos que nos atentar que é parecido, mas não é igual. O espanhol é outra língua, tem outras características, tem outras regras gramaticais, né? Há outras nuances que nós precisamos saber
principalmente para poder fazer a prova do Enem ou fazer um concurso público, né, ou para quem está almejando, né, outros objetivos com a língua. Bem, então, a prova do Enem, né? O nosso objetivo aqui, estamos mirando, né, mirando, então, a prova do Enem, de fazer a sermos uma buena prova, uma buena prova de Enem, né? Então, para uma boa prova do Enem, lá estudando, né, estudando as questões do Enem, ela está baseada principalmente na parte de interpretação. Então, interpretação de texto. Quando nós percebemos as questões do Enem, nós vemos lá que é um texto, e em cima desse texto, eles fazem perguntas, né? E a interpretação é o que nós vamos procurar despertar aqui no curso, tentar desenvolver uma ideia da interpretação, como melhorar a nossa interpretação do texto, né? E a interpretação, o que ela é, qual é a intenção dela, né? É nós podermos localizarmos quais são as ideias, a ideia principal do texto, sabermos quais são a ideia secundária, que existe a ideia principal, existe a ideia secundária, e quais são os racionamentos, os fundamentos que existem nesse texto, né? Quais são os argumentos, as argumentações que existem no texto, quais são as explicações que o texto está tentando passar, está dando, está oferecendo, para que tudo isso? Nós vamos ler o texto, vamos identificar tudo para quê? Para podermos resolucionar o problema, a resolução do problema, a resposta das perguntas e também, o que é mais importante, a resposta mais apropriada. Veja, isso aqui é muito importante, porque no Enem, as respostas, há algumas respostas que são, assim, não diria que estariam erradas, mas ela não é a mais apropriada. Então, nós temos que fazer uma boa interpretação para escolher a resposta mais apropriada, a mais adequada, a mais certa. Aqui está correta. E, junto para essa interpretação, nós precisamos ter uma capacidade de entendimento, né? Nós vamos tentar vamos exercitar esse entendimento aqui nas aulas, nas classes, buscar aumentar o nosso raciocínio, buscar fazer com que nós despertemos mais o entendimento do que está sendo pedido naquela questão, né? Mas, também, é preciso atentar que as perguntas, as questões, elas também estão baseadas no texto. E o texto, ele está incluso dentro do texto. O que é que ele está incluso dentro do texto? A parte gramatical. Então, existe também a parte gramatical. Não existe antigamente como era os vestibulares de antigamente, que eu cheguei a fazer o vestibular, e realmente eram perguntas diretas, né? Se isso era um predicado, se era um substantivo, se era um adjetivo, se era um pronome, que tipo de pronomes, né? Ele dava uma pequena frase ou um pequeno texto e você tinha que identificar gramaticamente ou qual era a conjugação verbal. No Enem não tem isso, mas está subtendido dentro do texto, dentro da ideia principal, dentro das argumentações, ele utiliza a gramática dentro do texto, e a gramática vai ser exigida para fazermos uma boa interpretação, porque ele pode se utilizar da gramática para tentar tirar o aluno que não está atento, o aluno que não está sabendo o assunto, que estudou realmente o assunto e está por dentro do assunto. Então, ele pode se utilizar da gramática. Então, a gente vai também estudar a gramática, né? Vamos ver pontos de gramática, fazemos um intensivão aqui da gramática de espanhol, de partes da gramática de espanhol, para podermos chegarmos na prueba e chegarmos preparados para fazer ela. Outro ponto importante, que nas provas do Enem, que temos que estar muito atentos, são os falsos cognatos. Por exemplo, o que são falsos cognatos? Falsos cognatos, né? Deixa eu voltar uma coisa aqui, só para um texto.
Por exemplo, esse texto é um poema de Pablo Neruda. Ele é um poeta chileno, ele tem vários escritos, né? E vou ler rapidamente. Ele é El Viento en la Isla, né? O El Viento en la Isla, ou seja, o vento na ilha, né? El Viento en la Isla, el viento es um caballo, o hielo como corre por el mar, por el cielo. Quer-me llevar-me, escucha como recorre el mundo para llevar-me lejos. Esconde-me em tus braços por esta noite sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la terra, su boca inuberable. Escucha como el viento me llama galopando para llevar-me lejos. Com tu frente em mi frente, com tu boca em mi boca, atados nossos cuerpos, el amor que nos queima, deja que el viento passe sem que pueda llevar-me. Deja que el viento corra, coronado de espuma, que me llame e me busque galopando em la sombra, mientras yo submergido, barro tus grandes orros por esta noite sola, descansarei, amor meu. Então, nesse texto, nesse poema, né, nós percebemos o quê? Percebemos que existem palavras que são iguais no português, que isso é importante, que já nos dá uma diferença para quem vai fazer uma outra língua estrangeira, que as palavras do ramo anglo-saxão, tipo o inglês, que são totalmente, muitas palavras são diferentes. Algumas palavras têm de origem latina, mas o espanhol é basicamente em origem latina, né? Então, tem palavras que já são iguais às nossas palavras, né? Tipo a palavra aqui, boca, né? A palavra boca, amor, né? São palavras que são iguais. Se nós vemos no texto, tem palavras iguais, exatamente iguais no português, que já nos ajuda. E existem palavras que têm palavras semelhantes, mas mudam um pouquinho a escrita, tipo vento, né? Escucha, cielo. Então, é o céu, é o vento, né? Escutar, né? Levar-me. Então, isso também já nos ajuda. Mas existe aquelas palavras que são totalmente pertencentes ao espanhol, que não fazem parte do vocabulário do português, né? Por exemplo, o mientras, né? O hielo, né? E aqui o hielo, por exemplo, nós de repente, por exemplo, o hielo seria o quê? Eu acredito que seja vê-lo. Não, o hielo não é vê-lo, o hielo é escutá-lo. Escuta como ele corre, é que o poeta está dizendo aqui. Então, os falsos cognatos, né, eles aparecem no texto e aparecem para tentar derrubar o aluno, para tentar enganar o aluno. Nós vamos ver hoje aqui uma questão, né, que tem uma palavra, né, tem uma palavra na questão tem uma palavra lá no texto que parece que é uma palavra, mas na realidade é um falso cognato. E o que são falsos cognatos? Né, que existe no texto do Enem, e que vai também. Nós temos que estar atentos e aumentarmos, então, o que para chegarmos a melhorar isso? O nosso vocabulário. Nós vamos procurar trabalhar o vocabulário de espanhol, aumentar o máximo que pudermos, né? Aumentar esse vocabulário, para buscarmos muitas palavras, para que tenhamos, né, a capacidade de tentar identificar as palavras que estão lá no texto, para que possamos não cair, né, nessas pegadinhas, né, nessas brominhas, nessas bromitas, né, vamos dizer assim, que os autores da prova estão tentando passar. Então, por exemplo, maestro quer dizer professor, rato quer dizer um momento. O rato, né, eu digo, o rato pode ser um animal, não, o rato em espanhol é momento. Vaso significa copo, né, cometa é a pipa, o pastel é o bolo, né, vamos comer um bolo, né, e vamos comer um pastel, né? Ou seja, vamos comer um bolo, né, de aniversário, né? Salada quer dizer salgado, né? Rico, gostoso, né?
tem outras palavras, né, tipo alerrado é afastado, distante, aleijado. Veja que são palavras parecidas, né, mas em espanhol, alerrado é afastado, é distante. Em português, aleijado é quase a mesma coisa, está percebendo? De repente, ele pode utilizar esta palavra alerrado e o aluno interpretar que seja aleijado, e aí ele cai. Ele vai cair e vai responder errado. E nós vamos procurar aumentar o nosso vocabulário para que nós não caiamos nesses tipos de pegadinha que existe. Essas intenções que estão no texto, nas perguntas, né? Aqui, por exemplo, né? Um rato, por favor, um momento, por favor, né? Queres ir de tapas, né? Tapas é batata, né? E ele está querendo perguntar se a pessoa um tapa na cara, né? Não sei se é tapa, uma bufetada, não, mas tapa seria batatas fritas, né? La carne aqui está muito esquisita, é esquisita em espanhol, quer dizer que está muito boa, está muito boa, né? Muito boa. Então, esquisito para a gente é uma coisa esquisita, estranha, né? Já no espanhol, esquisito quer dizer muito, muito bom, né? Uma coisa gostosa, está muito gostosa, né? Acá está o vaso de água, né? Então, o vaso é um copo de água. Então, são os falsos cognatos, né? E esses falsos cognatos, nós vamos procurar trabalhar eles neste curso, né, esse intensivo, vamos aumentar esse vocabulário. O outro ponto também que é importante, que é para a interpretação textual, é que eles procuram explorar também o quê? A cultura. Então, o que é a cultura? A cultura são a dança, as vestes, a comida, os gostos. Só que o que nós percebemos, a cultura... Beber um pouco d'água, me desculpe. A cultura que nós vamos estudar é que a nossa vai estar fixada, firrada, será na cultura hispano-americana, ou seja, é a cultura hispânica, que é a de Espanha, e a cultura que é a hispano-americana, porque o espanhol, ele está espalhado na Europa, está espalhado em toda, do México, né, o México, a América Central, a América Latina, a Argentina, Chile, boa parte da América Latina habla o espanhol, né? E o que acontece? No Brasil, o português, na maioria dos países de América Central, América Latina, né, e América do Sul, boa parte da América do Sul, né, de todos os países hablam espanhol. E existe um universo de cultura, um globo de cultura, uma cultura geral que existe, né, de todos esses países, a cultura lá no México, a cultura no Chile, a cultura na Argentina, né, a cultura na Espanha, em todos esses lugares há coisas culturais, então nós também vamos estudar a parte da cultura, momentos culturais desses locais, desses locais, e porque também são pedidos dentro das provas e vão ajudar a nossa interpretação no texto e conseguirmos a resposta mais apropriada. O outro ponto que é pedido também do aluno nas provas do Enem, nas questões tanto de espanhol, como também de português, como da de inglês, né, são duas coisas que são conhecimento de mundo e atualidades. Então, você, aluno, você tem que estar preocupado em quê? Em estar atualizado. Você tem que se atualizar, você tem que estar buscando ler reportagens, ler revistas, assistir telejornais, assistir jornais. Também vocês podem se utilizar das redes sociais. As redes sociais elas informam coisas erradas, então nós temos que também desenvolver um senso de filtrar o que é bom e o que é ruim, né, nesse momento. Para quê? Para que nós tenhamos um bom conhecimento de mundo e conhecimento das atualidades. Conhecer o mundo que vivemos e as atualidades que vivemos. Bem, existe uma questão que essa aqui é a Península Ibérica, né, a península onde está a Espanha, e aqui está Portugal.
né? E a história, né, aqui nós vemos assim, duas coisas que assim, olha, é o castelhano ou é o espanhol? Bem, na formação do Estado espanhol, né, havia vários dialetos na formação. Nós vamos ver na questão cultural, na formação de Espanha, nós vamos ver mais lá na frente, mas assim, só para adiantar, que havia várias línguas, vários dialetos, assim, havia vários, né, povos, né, que tinham culturas em comuns, né, e aí os muçulmanos eles chegaram a invadir toda a Espanha, né? E depois houve um período de mudança de reconquista. E quando foi se formando o Estado de Espanha, né? E isso aqui é Espanha porque os romanos chamavam essa região de Espanha, pegava até parte da França, né? Então eles chamavam de Espanha. Isso aqui foi se formando então o Estado espanhol aqui. E o que acontece? Nessa formação havia várias línguas, e para a formação, quando vemos a formação de estados, a língua é elemento unificador. Então, foi se definindo e se definiu o castelhano, lá, a língua lá, né, de Castela, se falava o catalão, o navarro, o vasgo, o galego, e se adotou o castelhano como a língua, né, a língua da Espanha. Então, assim, para a gente só entender, castelhano, assim, o castelhano, o argentino fala castelhano, o uruguai fala assim, eles falam, está correto? Está correto, mas assim, o mais correto seria dizermos, hablarmos, que falar o espanhol é falar a língua espanhola, ou seja, já é o castelhano já com as nuances já de todo o espanhol, e esse espanhol que já também já está espalhado, né, por várias partes do mundo. Né? O espanhol já é uma das línguas que mais tem hablantes no mundo inteiro. Então, o castelhano seria quem fala, né, a língua lá o castelhano, né? E o espanhol seria mais a língua, né, coisa. Mas correto falar castelhano, não há problema, pode se falar tranquilo. Bem, então, a questão das atualidades. Então, nós vamos avançar, né? Até agora, entendido, compreendido, alguma dúvida? Fui muito rápido? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bem, então vamos prosseguir. Então, o primeiro ponto que nós vamos hoje estudar, é na parte de gramática, né, que nós vamos, a nossa dinâmica sempre será ver uma parte de gramática, ver a parte de cultura, de conhecimentos gerais e respondermos sempre uma prova de Enem, uma prova do Enem e comentarmos essas provas, inclusive para podermos exercitarmos e praticarmos ela. Tá? Então, hoje, a primeira assim, coisa de gramática que nós vamos estudar, que nós vamos hoje entender que está dentro da interpretação textual, são duas coisas importantes que nós precisamos entender, que seria, né, o gênero textual e o tipo textual, tá? Eu vou abrir aqui o Paint aqui para o Paint, né, o aplicativozinho Paint para me ajudar. Deixa eu parar aqui parar.
Bem, vocês estão vendo a minha tela, não? Vocês conseguem ver a minha tela agora? Sim, perfeito, pronto. Fechar esse, abrir esse, né? Deixa eu tentar aqui para poder facilitarmos, né? Pronto, aqui. Então, nós vamos entender o que é o gênero, né? O gênero textual. O que ele se relaciona, o gênero? O que é o gênero textual? O gênero textual, ele está relacionado com uma forma, estrutura do texto, tá? Então, o que caracteriza um gênero é como ele é formado e a sua estrutura. Para podermos exemplificarmos melhor o gênero, né? Nós temos, por exemplo, o romance. O romance, ele é um gênero de texto que existem personagens nele. Existem personagens no romance. Ele está situado num espaço, num sítio, num local. Então, existem personagens, ele está situado num espaço, ele está acontecendo num país, está acontecendo numa cidade, né? Ele vai contar uma história, né? E o que é que tem mais? Ele fala, ele também está situado no tempo. Então, essa história vai acontecer de repente em Recife, em Itamaracá, no ano de 2050, né? É uma história de ficção científica, lá no futuro, né? Pessoas que sobreviveram, né, depois de uma catástrofe mundial, né? Então, como essas pessoas estariam? Então, esse romance vai falar disso. Então, tem essa estrutura, tem os personagens, tem o espaço, tem o tempo, né? Ele tem um objetivo, ele tem um sentido, ele tem um início, né? Ele tem um início e tem um fim. E tem um fim. Né? E o que é que ele pode trazer? Ele pode trazer um final feliz, pode trazer uma surpresa, pode trazer uma né? Pode o romance, ele tem vários tipos de romance. Tem o romance de ficção científica, o romance que conta a realidade, né? Vários tipos de romance. Né? E outro tipo de gênero que nós temos, por exemplo, o e-mail. O e-mail é um gênero textual, né? É um e-mail e ele pode ser formal, pode ser informal, né? E ele normalmente o e-mail ele tem uma data, ele tem um texto que se coloca e tem vários objetivos que o e-mail pode ter no e-mail. Ele é bem diverso o e-mail, né? Antigamente nós tínhamos a carta, né? Depois que eu digo antigamente, porque eu peguei cartas ainda, mas hoje atualmente a comunicação é mais pela através do meio eletrônico. Né? Que outras coisas nós temos? Nós temos, por exemplo, uma biografia que conta a história de vida de uma pessoa. Né? Nós temos, por exemplo, contos. Né? Nós temos, por exemplo, poemas. E temos uma diversidade, receita, né? Uma receita de bolo a receita de bolo é um gênero textual? É um gênero, né? Um contrato social, né? É um gênero, um contrato entre partes, um contrato entre uma pessoa e uma empresa, é um gênero textual. Então, o gênero, ele procura transmitir uma ideia, né? Ele passa, né, essa comunicação. Né? E o outro ponto que nós temos que diferenciar, né, que seria o que é o tipo textual. Esse tipo textual é muito importante nas provas de Enem, porque eles são muito pedidos, inclusive na redação, né, em português eles também são pedidos. E o que é o tipo
textual. O tipo textual, aqui, enquanto gênero, ele fala, né, da forma, né, o gênero, ele fala da forma e da estrutura do texto. Ele fala, o gênero fala da forma e da estrutura do texto. O tipo textual, ele já procura entrar na relação. Qual a relação? A relação emissor, canal e receptor. A relação de quê? Comunicação. O que ele pretende comunicar, o que o emissor, porque todo o texto, ele é feito, ele tem um emissor, é o que faz, é o que exercita, é o poeta, né, é o romancista, é aquela pessoa que está escrevendo a carta, é o que está escrevendo o conto, é aquela pessoa que fez a receita de bolo, então ele é o emissor. Né? E o canal é por onde ele está fazendo, o canal é o gênero, ele está utilizando um romance, ele está usando um meio eletrônico e está utilizando, né, a parte de e-mail, ele está utilizando uma carta para escrever, e o receptor é o leitor, é aquela pessoa que vai receber. Então, essa relação, o tipo textual, ele vem nessa relação da comunicação, o tipo textual, ele visa comunicar, passar a informação, passar a ideia, né, a ideia que está sendo passada no texto, lembra lá a ideia principal, a ideia secundária, quais são as ideias que aquele texto está passando. Bem, e quais são os tipos textuais que o Enem cobra, que o Enem pede, que o Enem exige, né? Basicamente, são cinco tipos, que seria o narrativo. O narrativo, o que é que ele passa, o texto narrativo? Né? Ele procura contar uma narração, uma história. Né? Então, ele tem um início, tem um princípio, né? Ele tem todo um desenvolvimento, ele tem um espaço onde se realiza, tem o tempo dele, começa a contar a história, né? E essa história, essa narração pode ser contada na primeira pessoa, ou seja, sou eu contando, a minha vida era assim, eu morava em tal lugar, fazia, né, gostava disso, ou pode ser, então aqui nós percebemos que o João, o Ramon, naquele dia, ele pegou o cavalo, então ele começa a contar em terceira pessoa, então o texto narrativo, ele fala, né, em primeira, terceira pessoa, você pode ser o agente passivo, o agente ativo na narração. Esse é o tipo de texto narrativo, normalmente. E normalmente o texto narrativo, ele se refere a romances. Né, é muito ligado a essa parte de romance, né, um romance de vários tipos, uma novela, uma telenovela, né, um romance de ficção científica, um romance de suspense. Então, o texto narrativo é muito utilizado no romance. O outro tipo de texto que nós temos, né, que seria o texto descritivo. O texto descritivo, ele é assim, aquele tipo de texto que nós vamos ver em receitas, né? Ele descreve, né? Faz uma descrição, ou tipo, né, numa parte, num poema biográfico, por exemplo, ele vai descrever, por exemplo, o Marcelo tem 1,70 m, olhos castanhos, cabelos grisalhos, ele pesa tantos quilos, o Marcelo gosta de fazer isso, então ele começa a fazer uma descrição, é um tipo de texto descritivo, né? E é utilizado muito para fazer descrições. O outro texto que existe, né, que é o outro tipo textual, né, lembrando que é o texto narrativo, o texto descritivo, e existe o texto dissertativo. O dissertativo, né, nós percebemos que esse texto ele é muito utilizado, às vezes, pedido nas redações. E o dissertativo, qual é o objetivo do texto dissertativo? Ele está centrado na ideia. Está centrado na ideia que quer passar. Então, vou dissertar, vou escrever, vou falar de uma ideia.
E essa ideia. Aí existem dois tipos de texto dissertativo. Existe o texto dissertativo chamado argumentativo. E o texto dissertativo, o texto que ele chamaria o texto expositivo, né? Expositivo. Bem, o texto argumentativo, ele apresenta uma ideia, tá? A ideia em espanhol, ideia, né, ideia, em português, ele apresenta uma ideia, mas o que é que ele procura nesse texto? Convencer o leitor a ideia. Ele procura convencer. Então, nesse texto, o autor ele vai procurar passar aquela ideia e vai tentar, você que está lendo, o leitor, aquela pessoa, o receptor, o leitor, a ele aceitar aquela ideia como uma ideia mais correta, a ideia mais justa. Né? Então, ele tenta argumentar, fazer, né, várias argumentações para que convença o leitor a aceitar o texto. O expositivo, ele é diferente. Ele também apresenta uma ideia, sendo que ele já está esbaseado em estatística, em resultados, ele apresenta ideias normalmente em palestras científicas, palestras em textos científicos, que o pessoal as pessoas já têm conclusões, já têm definições, ele não está tentando convencer você, ele já está passando, está explicando, está expondo as ideias que já estão definidas, ideias que já estão estabelecidas, que já chegaram às conclusões. Então, esse é um texto. O que se pede muito em redação é esse texto dissertativo argumentativo, tá? E o último texto que nós chamamos é o injuntivo, né? O injuntivo, ele é um tipo injuntivo, ele é o tipo textual, que ele é um tipo textual que dá ordens, né? Que dá definições. E nós vemos nesse tipo, assim, para ficar bem claro, né, um texto que é a receita de bolo. Você deve pegar tantas gramas de açúcar, você deve botar tantas xícaras de água, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve... Então, é um texto que ele é muito, né, nesse sentido de ordem, de imperativo, é um texto imperativo, de dizendo que você deve fazer. Né? Por exemplo, um manual de instrução. Um manual de instrução de um aparelho eletrônico é um texto, é um gênero textual, né? O manual de instrução é um gênero textual. Então, esse gênero textual, né, que é o manual, ele a ordem está dizendo, né, nesse sentido, como você deve proceder para executar e fazer os procedimentos. Deixa eu voltar aqui para o nosso texto, né? Sim. Bem, nós vamos avançar porque essa questão do nosso tempo também. O outro ponto que nós vamos estudar, eu vou passar para vocês exercícios, vou passar textos, para que vocês possam também, em seus sítios, em suas casas, né, em seus lares, né, exercitar e aprofundar mais essa parte do gênero, do tipo, quais são os tipos, tentarmos identificarmos, né, esses tipos. Então, a outra coisa que é pedida nas provas do Enem, que é como nós hablamos, né, que seria o mundo, né, que seria a cultura e as atualidades. Tá? E hoje, como cultura, né, nós vamos ver, por exemplo, no dia 12 de junho agora, era comemorado o quê? No dia 12 de junho? O Dia dos Namorados. Esse dia está ligado a Santo Antônio de Pádua, aqui na nossa tradição portuguesa.
Só que no mundo hispânico, ou hispânico-americano, porque tanto na Espanha como na comunidade latina hispânica dos Estados Unidos, de estadunidense, Argentina, Uruguai, Chile, se comemora o Dia dos Namorados, mas lá não se comemora o Dia dos Namorados, se comemora o dia de São Valentim, né? Que normalmente também é chamado do dia do el amor, do dia da amizade, dia de los amigos, dia do el abraço, dos besitos, del coração, las flores, do osito, né, dos ossinhos, né, los dulces, las rosas, las joias, uma carta de amor, uma tarjeta, los novios. Então, é o dia de São Valentim. E São Valentim, quem era São Valentim? Né? São Valentim, né, foi um pároco na cidade de Terni, que viveu em Roma no século III. Em aquela época, o imperador Cláudio havia proibido que os soldados se casaram, porque, segundo ele, os homens solteiros eram melhores soldados e se arriesgavam mais por la pátria. Então, São Valentim, né, e o bispo se dedicava a caçar em secreto a soldados com as indicações do imperador, e quando este se enterou, ordenou que lo detuvieram. Valentim foi condenado à morte, lo ataram a um arbol e lançaram ferras hasta matá-lo, até matá-lo. Ou seja, o bispo, né, São Valentim, os jovens, né, se enamoravam, né, ficavam apaixonados, mas o imperador disse que eles não, são soldados bons, eles não podem se envolver, eles não podem ter envolvimento, não podem ter filhos, eles têm que ir para a luta com a cabeça livre, né, mas não, aí eles, escondido, né, São Valentim casava eles. Isso foi descoberto, então ele foi martirizado, né, e daí os países, né, começaram a fazer essa festa, né, de São Valentim. E o exemplo, o símbolo, né, do dia de São Valentim é justamente isso, é o símbolo de la flecha, é uma flecha em um coração atravessado por uma flecha, que ademais de ser referência ao martírio de São Valentim, também se refere ao Cupido, uma deidade romana menor, hijo de Vênus e Vulcano. Se representa era um menino pequeno, armado com arco e flecha, que dispara a los corazones de los enamorados. Sim, tem muito, nós temos o Cupido, né? Falamos do Cupido, dessa. Também o Cupido é adotado, inclusive, na nossa festa do nosso Dia dos Namorados, né? Então, se o que é que fala mais do que podemos saber do dia de São Valentim como termo de cultural? Então, dia 14 de fevereiro é comemorado em Estados Unidos, na Argentina, vários países comemoram, e não comemora no dia 2 de junho, comemora no dia 14. Né? Os autores da Enciclopédia Católica afirmam que as datas que chegam aos nossos dias sobre 3 suporte mártires podiam ter sido São Valentim. Isso é uma questão, né? A festa de São Valentim seria muito mais antiga ao próprio cristianismo, né? Que são questões que nós podemos aprofundar sobre esse dia de São Valentim, mas que faz parte da cultura hispânico-americana, né? Desse dia que é diferente do que é comemorado no Brasil. Então é importante, de repente, pode cair uma questão, falando de São Valentim, a pessoa criar uma certa confusão, mas não, hoje a gente já sabe, né, que o dia de São Valentim, que se comemorar agora dia 12 de junho, seria no dia 12 de fevereiro, lá, dia 12 de fevereiro, né? Então, essa seria a nossa parte cultural hoje, o nosso ponto cultural, né, de hoje, né? Então, vamos avançar agora para atualidades. E o que é que nós de atualidades hoje? O que mais está de atual hoje em dia, nos nossos dias, que o aluno, ele tem que se atualizar, ele tem que estar bem informado. E o que está muito se falando hoje em dia? Está se falando da pandemia del Covid-19. Então,
charando, hablando, né, os repórteres, os periódicos, os jornais, estão falando o tempo todo, os telejornais, né, as películas, estão todos falando então, da Covid. Então é importante, porque pode cair questões, pode cair assuntos também na redação, então é importante nós atualizados. Então vamos procurar lermos matérias sobre atualidades, por quê? Para que possamos aumentar também o nosso vocabulário. Então, empresas lideram em colocação, né? A batalha contra o coronavírus não só se libra em los hospitais, quedar-se em casa, ficar em casa. Quedar-se significa ficar em casa. É uma das medidas mais eficazes para frenar a propagação do vírus, que causa lá a enfermidade conhecida como Covid-19. Ademais de lavarmos, né, frequentemente de manos as mãos, mantermos a distância de segurança de metro e meio entre as pessoas, de 1,5 metro, né, segurança de 1,5 metro. Aqui em Brasil ou em outros textos dizem que são 2 metros, 2 metros de distância, ou de uma para outra pessoa, mantermos essa distância de 2 metros. Desde sábado, o governo de Espanha aprovou-se decreto de estado de alarma, ou seja, que é estado de emergência, né, a quarentena. Só se permite sair dele do domicílio para aquisição de alimentos, produtos farmacêuticos de primeira necessidade. Também se podem realizar translados para assistir a centros sanitários, a trabalho, acudir a entidades financeiras, assistir a pessoas maiores ou vulneráveis, qualquer outra coisa de força maior ou situação de necessidade. Ajuda financeira as empresas, né, as pessoas maiores, os mais velhos, os idosos, os vulneráveis, ou com qualquer outra causa de força maior ou situação de necessidade, né, lo que se proíbe expressamente, né, salida por motivo de ócio, ou seja, por qualquer motivo. Então, nós temos que entender ócio, o que é ócio, né, ócio é aquela saída que saída só apenas para se divertir, que não tem nenhuma necessidade premente, como alimentação, né, ou a necessidade de comprar remédio, é o ócio. Né? Os hospitais podiam ver-se privados de inspiração mecânica, ou seja, o respirador mecânico, unidades de suporte vital, suporte da vida. Né? Então, lendo esses textos atualizados, nós vamos nos familiarizando com os vocabulários, porque quando o texto cair, se cair em uma questão, nós estaremos preparados com o conhecimento do mundo, do que se está se falando. Né? O que aqui fala também? Reduzir a velocidade de transmissão, minimizar o impacto do Covid em um sistema nacional de saúde. Então, tudo isso aqui, respiração mecânica, unidade de suporte, né? Davi Calerro, um médico anestesista, né, ele conta, né? Outro texto, o que é que no Charles, nesse outro texto, né? São textos que eu retirei de científicos, né? Aqui, por exemplo, é um texto descritivo, um texto é uma reportagem, tá? Então, aqui no dia 14 de junho, esta semana, Balvieri e Flores, né, são 2 bairros, debutaram em um operativo detectar 2 bairros que, ao princípio, pareciam ser casos igualmente golpeados pelo coronavírus, pelo que a hora tomam rumos. O que são rumos? São rumos, são destinos cada vez mais distintos, diferentes. Mientras, o que é mientras? Né? O que significa mientras? Mientras significa aquela palavrinha que é o enquanto da gente, é o enquanto português, o enquanto nosso, enquanto. Mientras em Barvenera, os casos se duplicam, em menos de 2 semanas, em Flores, ou seja, enquanto Baviera os casos se multiplicam, em Flores os casos positivos aumentam, né? E lento que a média da cidade. E lá metade dos novos contágios relevados em Balvera, última semana corresponde ao operativo detectar. Então aqui ele começa a falar, as infecções se duplicam, né? Luz 7, né? Epidemiológico, Esgerne. Então é importante lermos esses textos de que está falando da Covid-19 para podermos chegarmos também nas palavras, né? Mientras, né? Desacelera o resumo, né? Bem, e o que é importante também no contágio, né, na palavra
do Covid-19, quais são os sintomas, né? Assim, está atento aos sintomas. Os sintomas dos personagens, das pessoas com Covid, variam desde aqueles que apresentam sintomas leves até aqueles que têm enfermidades graves. Quais são os sintomas, né? Quais são as palavras sintomáticas que estão relacionadas ao Covid? Febres ou calafrios, a febre, o calafrio, a tosse, a tosse, né? Dificuldades para respirar, sentir que falta de ar, ao sentir falta de ar, sentir respirar. Fatiga, que é o cansaço, né? A palavra cansaço, está fatigado, está cansaço. Dolores musculares, dolores do corpo, né? Dolor de cabeça, né? Perdida recente do olfato, o gosto, o que é o gosto? É o sabor, né? A pessoa não consegue sentir mais o sabor, o gosto das coisas, né? Dolor de garganta, né? Veja, palavras são similares, mas a dolor, né? Congestione o muquel, a nossa congestão nasal, o muquel é o muco que gera, né, nas narinas, né, e na traqueia, na laringe, ou seja, né, o que nós chamamos, né, o catarro, né, na palavra vulgar, assim, é o muco, né, o muquel. Então, de repente, a palavra muquel pode estar lá inserida no texto, falando sobre o Covid, e a gente vai estar atento, muquel, muquel é o muco que do nariz. Náuseas ou vômitos, a diarreia, então são palavras que nós temos que estar atentos a dentro do texto de coisa. Então, nessa parte de atualidades, nós vimos, então, essas duas coisas. La cultura, nós vimos o dia de São Valentim, e nós vimos atualidades, uma questão de Covid. Bem, então, e sempre nós vamos encerrar, então, fazer uma análise com as questões do Enem. Então, vamos agora resolver, fazer a resolução da prova do Enem de 2018. Bem, o que acontece? A prova ela é dividida em amarelo, azul, rosa, branco. Aí o que acontece? As provas, as questões são diferentes, a amarela é diferente da azul. Não, a prova é a mesma. A prova é exatamente a mesma prova, sendo que quando na prova amarela a questão número 1 pode ser a questão número 2 ou a questão número 3 na prova azul. Eles mudam, então eles cambiam de posição, né? Eles cambiam de posição nas modalidades de prova. É a mesma prova, sendo que as mesmas questões, sendo que na prova azul, a questão 1 é diferente da que estava na questão coisa. Então, vamos resolver sempre na prova amarillo, né, lá com amarillo, e todas as questões, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos começar, vamos resolver essas questões. Creio que o nosso tempo está um pouquinho avançado, mas eu creio que mais uns 10, 15 minutos nós respondemos lá as questões. Então, a primeira questão. Vamos lá. Que é ex-solidária? La ex-solidária é uma ex que ajuda a las personas mais vulneráveis. Podrás marcá-la quando hagas a declaração de la renta, em las casillas que se denomina fines sociais. Nós outros preferimos chamá-la ex-solidária, porque ao marcar haces que se destine 0,7% de tus impuestos a programas sociais que realizam as ONG. Porque se beneficiam os coletivos mais desfavorecidos segundo um custo econômico para ti. Porque não marcá-la é tomar uma atitude passiva e deixar que seja o Estado quem decide o destino dessa parte de tus impostos. Porque marcando-la te converte em contribuir-te ativo solidário. Bem, o texto está disponível na ex-solidária, ou seja, olha, o texto aqui, vamos começar a resolver a questão. Qual é a dica para resolver a questão das provas de Enem? Olha, primeira coisa, vamos nos preocupar o que é que acontece na questão. A questão do Enem, ela tem uma descrição na língua materna. Então, a língua materna, ela está aqui, a língua espanhola, o texto é descrito na língua materna. Sendo que o Enem, ele vai nos pedir o que? A competência dessa língua materna,
a competência que nós temos e as nossas habilidades em cima do texto. E ele vai aqui justamente, lembra lá, ele vai passar a ideia principal, vai ter uma ideia secundária e ele vai fazer a pergunta. Então, qual sempre vamos focar? Vamos sempre ler a pergunta. Então, as ações solidárias, e a pergunta, a questão, a pergunta é sempre em português. Isso também nos ajuda bastante, né, a solução. E a pergunta e as respostas são em português também, que também isso nos ajuda muito lá na resposta, lembra, mas a resposta mais apropriada. Bem, ele delega algo. Qual era a pergunta? As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte. Olha, qual é a atenção aqui? No texto, a ação solidária. Ação solidária. Ele falou solidária no texto. Ocorre quando o contribuinte, olha, ele está falando de uma pessoa aqui. Qual é essa pessoa? O contribuinte. Olha, o contribuinte faz, o que é que o contribuinte faz? Ele faz uma ação solidária. Então, delega ao governo o destino dos seus impostos. Escolhe projetos que terão isenção de impostos. Destina parte dos seus impostos para o custeio de programas sociais. Determina a criação de impostos para a implantação de projetos sociais. Seleciona programas para beneficiar cidadãos. Né? A ação solidária. Né? As ações contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando? Quando é que ocorre a ação solidária? Quando é que o contribuinte faz? Quando é que ele executa a ação solidária? Aí nós vamos vir para o texto. Quando é que ele exatamente ele faz que quando ele exercita, onde é que está o verbo? Onde é que nós podemos achar um verbo aqui? Um verbo de ação. Onde está esse verbo? Olha, la ex solidária é uma ex que ajuda a las pessoas mais vulneráveis. Poderás marcá-la. Marcar é um verbo. De repente, se você não soubesse ex solidária, o que é uma ex, né, um x, né, o nosso x, né, o x solidário, né, que podemos marcar quando hagas a declaração, ou seja, uma declaração de renda, que se ele é um contribuinte, né, ele está fazendo uma declaração de renda, e ele marca lá a cacilha, ou seja, ele marca a casinha pequena, ele marca com um x, e na hora que ele marca essa casinha, ele denomina fins sociais. Na hora que ele marcou com o X, com a ex solidária, e daí se ele chama de, preferimos não chamar uma marcação, mas chamar de ex solidária. Então, essa marcação de X é a ex solidária. Então, qual é a resposta mais adequada, mais apropriada? Delega ao governo o destino de seus impostos? Não. Ele está delegando o governo o destino de seus impostos? Não. Ele escolhe projetos que terão isenção de impostos. Ele está escolhendo algum projeto? Algum projeto foi anunciado aqui para ele coisar? Também não. Destina parte dos seus impostos para o custeio de programas sociais? Opa, é aí. Ele destina, na hora que ele marca, ele está pegando parte dos seus recursos para custeio de programas fins sociais. Programas sociais. A outra seria, determina a criação de impostos. Em algum momento se falou no texto de criar impostos? Não, em nenhum momento falou de criar impostos. Né? Ele seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Ele fala em algum momento cidadãos vulneráveis socialmente no texto? Não fala. Mas poderia ser, veja, programas para beneficiar cidadãos. Ele aqui está induzindo a você a responder aqui. Veja, fim social? É um cidadão vulnerável? É para um fim social? Mas a resposta mais adequada, mais apropriada, seria destinar parte de seus impostos para custeio de programas sociais. Ou seja, ele marca a casilha e determina fins sociais. A segunda questão, Maggio 15. Que manhã não seja outro nome de hoje. Em ano 2011, miles de jovens despojados de suas casas e de seus empregos ocuparam as praças e as calles de várias cidades de Espanha. Em 2011,
milhares de jovens despojados saíram de suas casas e seus empregos e ocuparam as praças, as ruas das várias cidades de Espanha. A indignação, a indignação se difundiu. La buena saúde resultou mais contagiosa em las partes, em las vozes dos indignados atravessaram as fronteiras dibujadas em los mapas. Assim ressonaram el mundo. Não disseram, a la puta calle, e aqui estamos, apaga a tele e encende a calle, né? Apaga a televisão, desliga a televisão e vem para a rua, vem participar na rua, vem estar aqui na rua, né? Lá chamam la crise, pero es estafa, né? Não falta dinheiro, sobram ladrões, e são os gritos que eles vão dando, né? Os mercados governam, né? E eu não los vote. E os mercados governam, mas nós votamos, nós temos o poder do voto. Eles tomam decisões por nós outros, sem nós outros, eles decidem sem falar conosco, né? De repente o Estado decide que o Estado é que decide, o povo não fala nada. Pera, se existe uma democracia, então as pessoas que votaram é que têm o poder de decisão. Nós votamos para que você decida em favor do povo e não contra o povo, né? Se alguém alquila escravo econômico, né? Estou buscando meus direitos, né? Alguém los ha visto? Cadê meus direitos? Onde é que estão meus direitos? Se não deixam sonhar, não los deixaremos dormir. Se eles não nos deixam sonhar, se eles não nos deixam pensar, se eles não nos deixam falar, nós não deixaremos dormir. Nós vamos para as ruas, nós vamos lutar pelos nossos direitos. Então, esse texto de Galiano Los Rios, né, em Buenos Aires, no ciclo 21, né, em 2012, Los Hijos de los Dias. Né? Ao elencar algumas frases proferidas durante os protestos na Espanha, o enunciador, o repórter, né, ele transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes. Para o quê? Né? Olha, para o quê? Provocá-los de forma velada? Qual é a pergunta? Vamos para a pergunta. Ao elencar frases proferidas durante o protesto, o enunciador, a quem é o enunciador? Olha, o enunciador é aquela pessoa, é o emissor do texto. Qual é a intenção daquela pessoa que escreveu o texto? De forma direta, as reivindicações dos manifestantes para o quê? Qual era o objetivo, qual era a intenção da pessoa que escreveu de botar exatamente o que as pessoas, o que aqueles jovens estavam falando. Provocar de forma velada, ele queria alguma provocação, dar voz ao movimento popular, né, fomentar o engajamento do leitor, favorecer o diálogo entre governo e sociedade, instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Então, aqui nessa questão, nós podemos, assim, já eliminar. Vocês já podem partir para pontos, assim, que, olha, isso aqui não está falando em nada no texto. Então, por exemplo, a questão é instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Em algum momento foi falado em legitimidade, em dúvidas da legitimidade, então a letra E nós eliminamos completamente. Isso aqui não tem nada a ver com esse texto. Favorecer o diálogo entre o governo e a sociedade. Ele está falando que vai haver uma comunicação entre diálogo e sociedade? Não, está havendo um choque, também isso está eliminado. Né? Fomentar o engajamento do leitor, ele está dizendo o que, olha, leitor, ele está tendo aqui um texto que ele está falando, tentando convencer você, lembra lá do tipo textual argumentativo, né, que está tentando convencer você que os jovens estão corretos? Não, ele não está tentando ele não está tentando convencer e fazer com que essas ideias estejam corretas. Né? Ele está tentando provocá-los de forma velada, ou ele botar esse texto, ele está tentando provocar os jovens? Também não. A resposta mais correta, ele está tentando, né, dar voz ao movimento popular, ao transcrever as frases, né, transcrever as palavras que eles gritavam, né, que eles, né, a la puta la calle, vindo para as ruas, né, vamos, né, a rua, né, não faltam dinheiro, sobram ladrões, então ele está dando voz ao movimento popular, porque quando vai para a rua, quando chama as pessoas para a rua, é um movimento popular. Então, a resposta correta seria ao movimento popular. Bem, nós estamos com tempo já de 1h15 para não avançarmos muito. Teríamos as outras 3 questões.
Eu passo as 3 questões para os teres responderes, e na próxima classe nós respondemos, pesquisamos as respostas dela, estudamos a questão e também adentramos em novas questões dele assunto, e que também procurar questões que estão relacionadas aos assuntos citados. Então, na próxima classe, nós veremos também a parte gramatical, nós vamos procurar como dissemos, um intensivão, uma força, dar-lhe uma força no espanhol, e na parte gramatical, né, de artigos, verbos, conjugações verbais, tentarmos aprofundar, né, fazermos um curso, um mini curso de espanhol, para podermos estarmos preparados para as próximas classes. Bien, alguma dúvida? Gostariam de charlar, fazer alguma pergunta antes de encerrarmos? Lembro que em Classroom eu passarei as atividades para que vocês pratiquem durante este período até a próxima classe, e passarei dentro das classes que estamos dando hoje, e também assuntos que daremos na próxima classe, para também, quando chegar na data da classe, estarmos um pouco mais preparados. Sim, lá o slide, sim, vai ficar disponível no YouTube, está sendo gravado. Quando eu terminar a exposição de la classe, eu termino a gravação, e os companheiros do Pré-que-Canta baixarão o vídeo, o vídeo, e anexará no YouTube para disposição de vocês. Mais alguma pergunta? Bien, vale, ok, bien, vamos, como estamos na classe de espanhol, vamos começarmos também, pensarmos, a eliminarmos e também praticarmos as palavras. Não vamos usar mais o ok, tá? Não mais lá o vale, né? O espanhol fala vale. Então, o ok para o espanhol é vale. Vale? Alguma outra pergunta? Bem, graças a Jeffrey, a Sheila, a Stefani, muitas graças a todos vocês, e desejo muita sorte. E para terminar nosso encontro, é só uma palavrita final, que seria uma motivação, assim, vocês veem que eu já sou como eu digo, sou um aluno, eu sou um aluno sênior lá, né? Então, eu sou um dos alunos mais velhos da minha turma, estou no 7º período, até o presente momento não fui reprovado em nenhuma cadeira, então, com muito esforço, eu trabalho e estudo, né? Eu trabalho durante todo o dia, às vezes chego cansado, vou para a faculdade, e consegui passar. Então, tenham fé, acreditem, se esforcem, estudem bastante, não desistam, insistam, acreditem que aqueles que buscam vão alcançar. Tá? Então, todo o esforço que vocês fizerem estudando, né, lendo, nos horários, ter sacrifícios, às vezes é preciso sacrifício. Né? Então, você tem que levantar todo dia e dizer a si mesmo, eu consigo, eu consigo, eu consigo e eu consigo. Então, não se trata de subir no Everest, o Everest é o ponto mais alto todos os dias, não é subir uma montanha todo dia. Se trata de fazer todo o possível cada dia para acercar-te cada vez mais lá em cima, ou seja, subirmos cada vez um degrau por dia. Nesse curso de espanhol, um degrau por dia, a gente vai subir, e nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir. Vale? Então, até a próxima classe. Hasta la vista e hasta luego e hasta a próxima classe. Muitas graças e agradeço pela atenção e peço desculpa por todas as dificuldades que estamos
Estamos ainda aprendendo com a tecnologia, as dificuldades. Muitas graças e até hasta a próxima classe.